Quantas vezes você já tentou mudar algum hábito e falhou? Talvez começar a se exercitar, ler mais livros, economizar dinheiro ou acordar mais cedo. Você começa motivado. Passam alguns dias, depois algumas semanas, e de repente tudo volta exatamente ao que era antes. O livro Hábitos Atômicos, de James Clear, começa explicando algo libertador. O problema não é você. O problema é o sistema que você usa para mudar. Este livro mostra que pequenas mudanças feitas de forma consistente geram resultados extraordinários no longo prazo. Não é sobre motivação. Não é sobre força de vontade. É sobre hábitos. Neste vídeo, você vai aprender como hábitos funcionam, por que pequenas ações diárias mudam tudo e como construir um sistema que faz você melhorar um pouco todos os dias. O poder das pequenas mudanças. James Clear explica que hábitos são como juros compostos. No começo, os resultados parecem insignificantes, quase invisíveis. Mas com o tempo, pequenas melhorias diárias se acumulam e produzem mudanças gigantes. Melhorar apenas 1% por dia não parece grande coisa, mas ao longo de um ano isso gera uma transformação absurda. O problema é que as pessoas desistem cedo demais. Elas querem resultados rápidos e visíveis e ignoram o poder do progresso silencioso. Porque a maioria das pessoas falha ao mudar hábitos. Segundo o autor, a maioria das pessoas foca no lugar errado. Elas tentam mudar resultados, metas, objetivos finais, mas ignoram aquilo que realmente sustenta a mudança. A identidade. Por exemplo, quero emagrecer, quero ler mais, quero economizar dinheiro. Essas são metas de resultado. Pessoas que conseguem manter hábitos pensam diferente. Elas mudam quem acreditam ser. Hábitos baseados em identidade. James Clear afirma que todo hábito é um voto para o tipo de pessoa que você deseja se tornar. Se você lê todos os dias, mesmo que pouco, está votando para ser um leitor. Se você se exercita, está votando para ser alguém saudável. Se economiza, está votando para ser alguém financeiramente responsável. O objetivo real não é ler um livro, perder peso, ganhar dinheiro. O objetivo é se tornar a pessoa que faz isso naturalmente. Identidade vem antes da ação. A maioria das pessoas pensa assim: vou agir diferente para depois virar alguém melhor. Mas o livro ensina o processo inverso. Decida quem você quer ser e depois haja como essa pessoa. Quando a identidade muda, o comportamento segue. Você não tenta ler.
Você lê porque é um leitor. O ciclo dos hábitos. Todo hábito segue um ciclo de 4 etapas. Gatilho, algo que inicia o comportamento. O desejo, a vontade de agir. Resposta, a ação em si. Recompensa, o benefício obtido. Se você entende esse ciclo, você consegue criar bons hábitos, quebrar hábitos ruins. Porque o ambiente é mais forte que a força de vontade. Um dos pontos mais importantes do livro é o impacto do ambiente. James Clear mostra que a maioria das decisões que tomamos não é consciente. Elas são influenciadas pelo que está à nossa volta. Se comida ruim está visível, você come mais. Se o celular está perto, você usa mais. Se livros estão à vista, você lê mais. Mudar o ambiente é mais eficiente do que tentar ser forte. Sistemas são melhores que metas. Outro ensinamento central. Pessoas bem-sucedidas não dependem de metas. Elas criam sistemas. Metas apontam a direção. Sistemas fazem você chegar lá. Se você só pensa no resultado, você pode até chegar lá uma vez. Mas sem sistema, não consegue manter. É importante entender que hábitos não são algo distante ou abstrato. Eles estão presentes em praticamente tudo que fazes, ou tal que fazemos ao longo do dia, mesmo quando não percebemos. Quando você acorda e pega o celular antes de levantar da cama, isso é um hábito. Quando prepara o café sempre da mesma forma, isso é um hábito. Quando deixa para depois algo que poderia ser feito agora, isso também é um hábito. James Clear explica que o cérebro humano procura economia de energia. Ele gosta do que é previsível. Gosta do que já conhece. Por isso, hábitos existem. Eles economizam esforço mental. Quando você compreende isso, você para de se culpar e começa a se observar. Você entende que não é falta de caráter. É padrão de comportamento. E padrões podem ser alterados. Imagine 2 pessoas começando o ano no mesmo ponto. Ambas decidem melhorar de vida. A primeira decide fazer pequenas mudanças diárias. Ela lê um pouco todos os dias, organiza melhor sua rotina e cuida minimamente da saúde. A segunda não muda nada, esperando o momento. Momento perfeito. No começo, não há diferença visível. Depois de alguns meses, a primeira começa a ter mais energia, mais clareza mental e mais disciplina. Após um ano, a diferença é enorme. Isso não aconteceu por um grande evento. Aconteceu por pequenas decisões repetidas todos os dias. Esse é o poder dos hábitos atômicos. Até aqui você entendeu. Pequenas mudanças geram grandes resultados. Hábitos estão ligados à identidade. O ambiente molda o comportamento.
Sistemas são mais importantes que metas. Agora vamos entrar nas 4 leis do comportamento que mostram exatamente como criar hábitos bons e eliminar hábitos ruins. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Entendendo o funcionamento dos hábitos. James Clear explica que hábitos não são aleatórios. Eles seguem um padrão previsível. Quando você entende esse padrão, passa a ter controle sobre seus comportamentos. Você deixa de lutar contra si mesmo e começa a trabalhar a favor da sua mente. Esse padrão é conhecido como as 4 leis do comportamento. Torne óbvio. Torne atrativo. Torne fácil. Torne satisfatório. Essas leis funcionam como alavancas. Quando bem utilizadas, constroem hábitos positivos. Quando mal utilizadas, mantêm hábitos negativos. Primeira lei: torne óbvio. Todo hábito começa com um gatilho. Se o gatilho não for claro, o hábito não acontece. Um erro comum é tentar criar hábitos sem deixar o comportamento visível. Por exemplo, você quer ler mais, mas os livros ficam guardados. Quer se exercitar, mas o tênis está escondido. Quer beber mais água, mas a garrafa não está por perto. O livro ensina que o ambiente deve lembrar você do hábito. Quanto mais visível for o hábito, maior a chance de acontecer. Empilhamento de hábitos. Uma técnica poderosa apresentada no livro é o empilhamento de hábitos. Funciona assim. Você conecta um novo hábito a um hábito que já existe. Exemplo: depois de escovar os dentes, vou ler uma página. Depois do café da manhã, vou alongar por 2 minutos. Isso reduz o esforço mental. O cérebro gosta de rotinas previsíveis. Segunda lei: torne atrativo. Se um hábito não for prazeroso, ele não se sustenta no longo prazo. O cérebro humano busca prazer e foge da dor. Por isso, muitos hábitos ruins são tão fáceis de manter. Eles entregam recompensa imediata. O segredo é associar hábitos bons a sensações positivas. Associação de prazer. James Clear sugere uma técnica simples. Combine algo que você quer fazer com algo que precisa fazer. Por exemplo, só ouvir seu podcast favorito enquanto se exercita, só assistir a uma série enquanto pedala. Isso transforma o hábito difícil em algo desejável. Terceira lei: torne fácil. Um dos maiores erros ao tentar mudar é começar grande demais. As pessoas tentam treinar 1 hora por dia, ler 50 páginas, acordar 2 horas mais cedo. O livro ensina o oposto. Reduza ao mínimo possível. O hábito deve ser tão fácil que não gere resistência mental. A regra dos 2 minutos.
Qualquer hábito novo deve ser executado em até 2 minutos. Por exemplo, ler uma página, calçar o tênis, abrir o livro, guardar uma única conta. O objetivo inicial não é resultado. É aparecer todos os dias. A consistência vem antes da intensidade. Quarta lei: torne satisfatório. O cérebro repete o que é recompensado. Se o hábito não gerar nenhuma sensação positiva, mesmo que pequena, ele não se mantém. Por isso, hábitos ruins sobrevivem tão bem. Eles recompensam imediatamente. Recompensas visíveis. James Clear sugere criar recompensas simples. Marcar um X no calendário. Usar um aplicativo de controle. Visualizar progresso. Ver o progresso mantém a motivação viva. Quebrando hábitos ruins, inversão das leis. Para eliminar hábitos ruins, basta inverter as leis. Torne invisível. Torne pouco atrativo. Torne difícil. Torne insatisfatório. Se você quer usar menos o celular, afaste o aparelho. Desative notificações. Crie barreiras de acesso. Você não precisa de mais força de vontade. Precisa de melhores estratégias. Pare um instante e reflita. Quais são os hábitos que você repete hoje, mesmo sem perceber? Você costuma reagir automaticamente às situações ou age de forma consciente? James Clear nos convida a observar o nosso próprio comportamento sem julgamento, apenas com curiosidade. Quando você observa seus hábitos, cria espaço para a mudança. Você deixa de agir no piloto automático. Esse momento de consciência é o início de toda a transformação. Toda mudança duradoura começa pela identidade. Se você acredita que é alguém desorganizado, continuará agindo assim. Se acredita que não tem disciplina, tomará decisões que confirmem isso. Mas quando você começa a agir como alguém disciplinado, mesmo em pequenas ações, sua identidade começa a mudar. Você não muda de identidade de uma vez. Você constrói isso com votos diários. Cada pequeno hábito é um voto para o tipo de pessoa que você está se tornando. Até este ponto, você aprendeu como hábitos funcionam. As 4 leis do comportamento. Como criar hábitos bons. Como eliminar hábitos ruins. Por último, vamos fechar com consistência no longo prazo. Como não desistir. O papel das recaídas. E o fechamento mais importante do livro.
O verdadeiro segredo: consistência. James Clear deixa claro que o maior desafio não é começar um hábito, é continuar. Muitas pessoas começam animadas, poucas permanecem. E não é porque elas são fracas, é porque subestimam o poder da constância. Não é fazer perfeito, é fazer sempre. O papel do tempo. Hábitos não mudam sua vida em uma semana. Eles mudam seu destino com o tempo. No começo você planta sementes. Nada parece acontecer. Mas de repente os resultados começam a surgir. Isso é chamado, no livro de Platô do Potencial Latente. A maioria desiste exatamente antes da mudança acontecer. Processo é de ter resultado. James Clear reforça. Pessoas de sucesso se apaixonam pelo processo. Elas não acordam pensando no resultado final. Elas focam na próxima ação simples. Apaixonar-se pelo processo cria liberdade mental. Não quebre a corrente. Uma estratégia poderosa é não quebrar a corrente. Quando você marca dias consecutivos praticando um hábito, a identidade se fortalece. O cérebro cria compromisso. Não importa a intensidade. Importa a continuidade. O que fazer quando você falha? Falhar faz parte. Ninguém mantém hábitos perfeitos. A regra de ouro do livro é: nunca falhar 2 vezes seguidas. Um dia ruim não destrói o hábito. 2 dias seguidos começam a criar um novo padrão. Volte o mais rápido possível. Recaída não é derrota. Muitas pessoas abandonam hábitos porque se sentem culpadas. O livro ensina: culpa paralisa. Compaixão ativa. Trate recaídas como dados, não como derrotas. A importância da identidade no longo prazo. Tudo volta para a identidade. Mas esse aí identidade. Você não mantém hábitos porque precisa. Você mantém porque é quem você é. Sou alguém que cuida da saúde. Sou alguém que aprende todos os dias. Sou alguém disciplinado. Quando a identidade é clara, a decisão é simples. Ambiente e cultura. Seus hábitos são moldados pelo ambiente social. Você tende a repetir o que o grupo valoriza, o que é elogiado, o que é aceito.
Escolher ambientes certos torna hábitos automáticos. Hábitos e liberdade. O livro encerra com uma ideia poderosa. Hábitos bem construídos te libertam. Eles reduzem decisões, diminuem desgaste mental, criam espaço para a criatividade. Você não fica preso na rotina. Você é sustentado por ela. Quando falamos sobre dinheiro, muitas pessoas pensam apenas em salário ou investimentos. Mas James Clear deixa claro que dinheiro também é resultado de hábitos, não apenas de grandes decisões financeiras. Pequenos comportamentos diários moldam completamente sua saúde financeira no longo prazo. Gastar sem pensar. Adiar o controle do orçamento. Evitar olhar extratos. Esses comportamentos parecem pequenos, mas quando repetidos diariamente, constroem um padrão financeiro. Da mesma forma, hábitos financeiros positivos também começam pequenos. Anotar gastos. Guardar uma pequena quantia. Refletir antes de comprar. Essas ações simples não transformam sua vida em um dia, mas transformam completamente seu futuro ao longo do tempo. A procrastinação não é preguiça. Ela é resultado de hábitos mal estruturados. James Clear explica que procrastinamos quando a tarefa parece grande demais, difícil demais ou distante demais da recompensa. Por isso, o livro ensina a quebrar grandes tarefas em ações mínimas. Não escrever um livro, mas escrever um parágrafo. Não estudar 1 hora, mas estudar 5 minutos. Quando a ação é pequena, a resistência diminui. E quando você começa, o progresso acontece naturalmente. Criar uma rotina simples e previsível reduz o desgaste mental. Você não gasta energia decidindo o que fazer. Você apenas segue o sistema. Com o tempo, foco deixa de ser esforço e se torna hábito. Hábitos. Atômicos ensina que você não muda sua vida com grandes atitudes raras. Você muda com pequenas escolhas diárias feitas com consistência. Você não precisa mudar tudo hoje. Precisa começar pequeno. Porque o pequeno feito todos os dias se torna gigantesco com o tempo. A pergunta final é simples. Qual hábito mínimo você vai começar hoje? Se gostou desse resumo, deixe seu like e se inscreva no canal.